Ó Yahusha! Ó Yah! Ó Yahusha! Ó Yah! Ó Yahusha! Ó Yah! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, somos gratos a Ti, eternamente, É verdade. porque Tu não esconde a vara a todos aqueles que Tu recebe como filho É verdade. e disciplina para que se torne sábio Verdade, papai. e deixe os maus caminhos para trás. Em nome de Yahusha. Papai, abençoa a reunião. Seja conosco a Tua mão. Nos preserve do mal, para que não nos sobrevenha nenhuma aflição. Sim, papai. Olha para nós e confirma a obra de nossas mãos. Sim, papai. Confirma o Teu povo, um povo convertido, um povo amadurecido, um povo transformado. Sim, papai. Em nome de Deus. Lança fora toda a capa babilônica. Que não haja espaço para capa babilônica no nosso meio. Sim, papai. Que possamos verdadeiramente exercer o amor Filadélfia. Sim, papai. Um amor desinteresseiro no qual nós assumimos o ônus. Assumimos o ônus. Para depois receber o bônus. Que Tu possa nos abençoar, papai. Fala conosco. Traz esclarecimento ao Teu povo. Sim, papai. No nome de Yahusha. E que possamos ser fortalecidos. Tu possa se alegrar conosco. E assim seja. Feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Eu me lembro assim, quando lá atrás, né? Meus filhos ainda criança. Eu tinha uma cunhada. Aí um dia, no domingo, ela ligou e falou assim: Arthur, nós estamos com muita saudade de você, da Lucinha, dos seus meninos. Vem almoçar aqui em casa conosco. E é uma pessoa assim de posses. Aí a gente falou: que bom, aí, vamos sim. Aí ela vira e fala assim: você traz só um frango assado e um refrigerante? Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é vergonhoso para ela. Por quê? É vergonhoso para ela, para o marido dela. Porque o ser hospitaleiro é você assumir o ônus, o custo. Nós vemos isso quando Ial, a palavra fala que Davi, ele foi temporariamente amaldiçoado. Irmã Edna, quando que ele foi temporariamente amaldiçoado? Eu falo em relação não à mulher, mas em relação a Ial. Deixa eu pensar. Eu estava pensando na música que eu estou ouvindo aí. Esquece a música. Mas, por favor, repete. Vamos lá. E Davi, ele foi, em determinado momento, amaldiçoado. E a nação padeceu com ele.
palavra fala que Satanás, ela colocou no coração de Davi um desejo dele fazer o censo, a paz de Alcha. Paz de Alcha, olha que lindo. A camisa dele, ó. Olha ali, que lindo. Olha lá a camisa. Olha lá. Então, amados irmãos, Davi naquele momento ali foi instigado. Foi instigado. Paz de Alcha. E Deus te abençoe e te guarde no nome de Alcha. Então, amados irmãos, quando nós vimos ali Davi, num determinado momento, ele foi instigado a fazer o censo do seu exército. Quando ele fez o censo, o que aconteceu? Ele foi instigado por Lúcifer a fazer o censo. E ele começou a fazer o censo. Porque Lúcifer sabe muito bem uma coisa que vai desagradar Ial. Então, instigou Davi a fazer o censo. Contar quantos homens ele tinha no seu exército. E quando ele fez isso, ele desagradou Ial, por quê? Porque ele tirou a confiança que ele sempre deu a Ial para colocar no tamanho do exército dele. Entendeu? Porque a vitória de Davi não estava relacionada com a quantidade de homens, mas do braço de Ial está do lado dele. Então, quando ele fez isso, Ial começou... Ial mandou ali um profeta falar com ele, falar assim, olha, você escolhe a sua pena. E deu opção para ele, mais de uma. Deu para ele algumas opções. E ele escolheu, eu quero cair na mão de Ial vivo. Por quê? Porque ali fala que você vai cair na mão dos seus inimigos, tanto tempo, e tal, e cair na mão de Ial. Ele escolheu cair na mão de Ial. Então Ial, ele colocou um anjo que estava fazendo o quê? Matança no meio de Israel. Matava uma quantidade enorme de pessoas todos os dias. E ali, Davi se arrependeu do que tinha feito e consultou a Ial, falando, o que eu devo fazer para passar isso? E a palavra fala que Davi tinha um coração sincero com Ial. E ele arrependia e verdadeiramente estava arrependido. Então Ial falou assim, então você vai procurar o lugar tal, que é uma área, e ali você vai fazer o sacrifício. Só que essa área tinha um dono. E ele procurou o dono do terreno. E o dono do terreno, ele explicou o que Ial tinha feito. O dono do terreno falou assim, olha, eu dou o terreno, eu dou o boi e eu dou também a madeira para fazer o holocausto. Aí Davi poderia ficar assim, nossa, beleza, tem o terreno, tem os bois e tenho a madeira, não vou economizar. Vou economizar agora, ó. Oba! Mas Davi não é bobo. Sabe que tudo é uma prova. E aí Davi falou com o dono, como pode ser isso para mim um sacrifício se for de graça? Como para mim pode ser um sacrifício se for de graça? Ou seja, eu compro de você os bois, eu compro a madeira e eu alugo o seu terreno. Aí sim, aí eu quero. Tá entendendo? Como que eu posso fazer algo para Ial que o outro vai fazer o sacrifício para mim? E aí quando ele fez isso, Ial aplacou a ira. Ial se acalmou.
Por quê? Porque ele foi posto à prova novamente. Antes ele foi tentado, caiu em tentação. Agora ele foi posto à prova. E ele passou no teste. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que assumir ele. Porque foi ele que errou e ele assumia o gasto agora para Ial se acalmar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam como Ial pensa. Tá entendendo? Se você entender como Ial pensa, você vai sempre agradá-lo. Mas se você pensar como o homem humano, terreno, pensa, você vai sempre desagradá-lo. Entendeu? Então, lembra, quando Ial colocar alguma coisa na tua mão, que você não economize. Tá entendendo? Falar assim para vocês. Todas as reuniões eu procuro trazer o suco. O irmão já vai lá, guarda lá mesmo. Faz o pão. O pão nós vamos fazer com azeite extra virgem. Nós vamos fazer com a farinha de melhor qualidade que tenha. O meu filho, quando vai fazer, nós temos uma chapa de aço, de ferro, ele lava bem a chapa. Ah, mas já está lavado. A moça lavou. Ah, não lavou, mas ficou ali. Agora eu tenho que lavar para eu fazer. Ah, eu vou limpar a bancada. Então eu passo álcool na bancada. Eu passo o pano, limpo a bancada, depois passo o álcool e deixo o álcool evaporar. Então quando você está fazendo essas coisas para Ial está observando a sua conduta, o seu zelo e o seu amor para com ele. Tá entendendo? Então tudo que você for fazer, você faça sem economia para Ial. Porque Ial está te observando. Se ele gostar de você, você está feito, como eu falei com vocês. Se você tem a mente de Ial, você sabe o que Ial vai gostar. Se você tem a mente carnal, você vai fazer igual o rei Saul. Vai sempre pensar diferente. Ial vai sempre desagradar de você. Então, sempre tem uma atitude de reverência, de amor e de desprendimento. E Ial está trazendo irmãozinho lá da Europa para ficar na sua casa. Ial quer ver a tua conduta. Sabe por quê? Porque se ele agradar da tua conduta, você está feito. Ial, ele quer ver e ele quer te abençoar. Mas ele quer primeiro te provar. No nome de Aush. A pessoa que pega e faz sem querer aparecer. Essa é a mensagem que o irmão Bruno sempre tem trazido. Por quê? Porque a palavra fala que o mensageiro de Sardes, ele quer fama. Ele quer fama. Ele faz as coisas pensando em aparecer. Porque Ial som dos corações. Mas aquele que faz as coisas sem querer aparecer, e ele assume o ônus, o gasto, sabe? Hoje, quando eu cito para os irmãos, eu cito para ser exemplo. Como o Shaul Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Alcha. Ou seja, é um exemplo, tem que ser nítido, tem que ser todo mundo saiba como que funciona.
O irmão precisa, a gente precisa de uma caixa de som aqui. Aí eu vou lá e compro. Nós precisamos de... Eu quero ofertar aos irmãos as Bíblias. Eu vou lá e compro. Quanto nós temos de caixa? Esquece quanto tem de caixa. Pensa em você. Entendeu? Faça para Iau. Quando você está fazendo para o teu irmão, você está fazendo para Iau. Não fica pensando, agora eu tô recebendo um hóspede, agora estou gastando mais luz, água, não sei o quê. Eu lembro isso de uma concunhada minha, na época ainda das denominações. A gente estava lá, corria outro lado da cidade para fazer, na época era a reunião familiar na casa dela, para poder... O marido dela era muito depressivo, terrivelmente depressivo, e a gente ia de um canto ao outro para poder servi-los na ministração. Aí, meus meninos iam na frente e tomavam banho lá, eles eram criancinhas. Saía da escola e ia direto lá com a minha cunhada. E depois eu fico sabendo que ela estava fazendo um caso do gasto de água e luz dos meus meninos estarem tomando no dia da reunião na casa dela, no qual a gente saía de um canto. Ela mora lá no bairro Serra Verde e a gente morava lá no bairro Nova Granada. É um extremo ao outro. Eu estou falando esse exemplo, irmãos, para você ver como que Iau, ele está olhando para as pessoas. Esquece isso. Ou seja, Iau, ele escolhe os seus escolhidos. É nessas horas. Se você for como os cães gulosos, Iau vai olhar para você, é um cão guloso dentro de Filadélfia. Entenderam? Iau vai olhar para você, aquele ali é um invasor, tá ali, mas não é dali. E esse tempo de 1260 dias é um tempo de conversão do coração, de transformação, de preparação, de renúncia. Renunciar a você mesmo. E desde que eu me lembro aqui claramente, o irmão Bruno, nas primeiras reuniões, irmão Bruno, essa bênção. Aí vinha, irmão Bruno, eu descia a vara. Né, irmão? Né, irmã? Para pôr ele, o quê? No eixo. E aí, ficou no eixo. Depois que põe no eixo, a gente só faz carinho. Aí, ele já, com o coração desprendido, ia para a reunião, levava uma caixa de açaí para os irmãos servir de açaí. Todo mundo comia açaí. Toda semana ele levava. Até eu falar assim, meu irmão, não precisa trazer toda semana. Isso é caro. Mas o quê? O desejo de dar o melhor para Iau. Tá entendendo? O desejo que brota no coração de querer dar o melhor para Iau. Porque quando você está fazendo isso para o teu irmão, você está fazendo para Iau. Essa é a oportunidade que você tem para fazer para Iau, fazendo para o teu irmão. Esse é um coração desprendido que Iau ama. Ama. No nome de Yahshua. Papai Yahshua, totalmente desprendido.
Papai Alcha totalmente desprendido. E ele é o nosso exemplo em tudo. Nós vamos ver, quando você vê ali o exemplo de Davi desprendido, ele poderia bater o pé com o pai dele e falar assim: ó pai, os meus irmãos estão tudo aí, ó, dentro de casa. Tá todo mundo aí dentro de casa, como diz, à toa na vida, comendo a comida da mamãe, gostosa, e eu tô aqui, ó, cuidando das ovelhas, das tuas ovelhas, longe de casa, totalmente desconfortável, deito na pedra, a pedra é meu aposento, a minha cama, e eu tenho que dormir ouvindo, porque é durante a noite que vem os animais que vêm querer devorar as tuas ovelhas. Então eu não durmo direito, eu fico ouvindo as ovelhas conversarem. Quando eu vejo que a ovelha falou, vem lobo, aí eu já pulo da cama. Que a ovelha conversa e fala, aí vem lobo. E Davi ficava ouvindo a conversa das ovelhas. E a hora que ela falava uma com a outra, aí tem lobo, ele já pulava. Entenderam? Então, é isso que eu quero dos irmãos. Eu quero dos irmãos. Os irmãos vão servir lá na festa. Não é para ficar reclamando, eu tenho mais serviço do que o outro. Se você tem mais serviço, é porque você é mais honrado. Aí eu estou trabalhando mais do que os outros. É porque você é maior do que os outros. Porque o maior é o que serve mais. E não o que é servido. Esse é o pensamento que você tem que entender das coisas de Iau. Porque Iau viu Davi cuidando das ovelhas, trabalhando mais do que os outros, e valorizou ele mais do que os outros, e colocou ele no lugar mais elevado que os outros. Entenderam? Assim seja. Irmão Bruno vai dar um pequeno testemunho aqui. E antes da ministração, o irmão Bruno vai dar um testemunho em nome de Alcha. A paz de Papai Alcha Machia, seja com todos os amados irmãos. Muitos sabem da minha mãe, ela reuniu algumas vezes conosco, devido aos acontecimentos que aconteciam lá em casa. E ao cuidando de nós, ela vendo, nos olhos dela, uma coisa que ela sempre fala, ela gosta de falar, é que eu ficava falando, né, na cozinha, no quarto, no banheiro, que o Breno ia nascer, para confirmar o que o irmão falava. Que o irmão falava que Filadélfia nasceu dia 8 de abril, mesmo dia de papai, e eu falava, sempre ela fica falando. E isso foi o que mais gerou temor nela, dela tá entendendo de Iau e Alcha. Mas com o decorrer do tempo ela não prosseguiu na caminhada por conta da minha irmã, começou a querer agradar minha irmã e desagradando Iau. E eu falava com ela, mãe, você tá querendo agradar a sua filha, você vai arruinar você mesmo e vai acabar arruinando até mesmo ela. Falava isso com ela, falava, você não pode desapegar de Iau por conta de filho, de parente, de nada. Falava isso com ela, mas devido a ela ter perdido uma filha, aí ela olhava, não, isso aqui foi substituído e eu tenho que, como se diz assim, apegar muito. Eu falava, não é desse jeito que funcionam as coisas. E nisso as coisas começaram a dar muito errado para ela. Eu lembro que eu caí aí no meio de carreta, minha recuperação foi rápida. Esses dias para trás ela caiu da cama, de lado. E ela já tinha uma cirurgia na perna. Ela caiu da cama. Essa cirurgia, como se diz, atrapalhou os pinos que ela tinha na perna. E ainda ela quebrou mais em 2 lugares. Caiu da cama. Isso é por conta da desobediência. Aí foi no hospital, teve que abrir a perna dela, fazer outra cirurgia, colocar mais platina, pino. Mas nisso ela pegou uma infecção. E ela já estava internada, ia fazer 4 dias até que
que o médico me chamou lá, mas antes do médico me chamar, na quinta-feira, eu lembro que quarta-feira o irmão, sempre quando o irmão me traz a mensagem, eu já fico observando, porque eu falo, vai acontecer algo no nosso meio. E o irmão estava falando sobre as pernas de Nabucodonosor na quarta. Minha mente estava lá na minha mãe. E ele falando da perna esquerda. E a perna esquerda é uma perna que é a que ela machucou. Que ela caiu dessa vez e machucou. E eu fiquei pensando nela. O irmão ministrando aqui, eu falando assim, minha mãe tá lá no hospital. Eu pensando nas pernas. Aí no outro dia, depois da ministração de quarta, o médico vai e me liga, falando para eu ir lá. Quando eu cheguei lá, ele já me deu a primeira opção, falando assim, nós vai ter que cortar a perna de sua mãe por conta da infecção. Aí eu lembrando o que o irmão falou, que ao sempre dar uma segunda saída, eu lembrei disso na hora. Eu falei, não, tem que ter outra saída, porque sempre há outra saída, não é só uma, não é assim chegar e cortar. Expliquei que ela não ia aguentar e tudo, falei, não, tem que ter uma outra solução. Aí foi ele colocaram a solução de arriscar, abrir a perna dela toda de novo e arrancar a infecção para ver se consegue matar essa infecção, mas isso custaria até mesmo a vida dela. Eu falei, então faça assim. E o papai nos instruindo na mente, né, irmão, falando conosco, para mim estar procurando o irmão. O pai tocou em mim, fala para abrir, fazer a raspagem, procura o irmão, que vai dar certo. Aí eu lembro que eu fui até o irmão, nosso amado mensageiro, expliquei para ele a situação, pedi ele para estar intercedendo, pedi ele. Eu lembro que os médicos ele falou lá, colocou um bocado de situação por conta da diabetes, porque ela tem diabetes. Eu pedi o irmão para estar intercedendo, procurei ele, assim como o papai colocou no meu coração. E o médico estava com medo por conta até mesmo da diabetes dela. Aí eu lembro que eu cheguei lá ontem. Ela super feliz, dando gratidão aí ao. E falando que eu fico assim emocionado, irmão, porque é muito tremendo. E os médicos mesmo falou que ela não estava apresentando nada de diabetes. E eles tinham feito o exame nela e não tinha constado que tinha, mas depois, na hora da cirurgia, logo depois não está constando mais a diabetes nela. E nisso está fazendo com que a cirurgia vai bem. Ela está no hospital ainda, devido à cirurgia que ela fez. Ela está lá de observação, mas os médicos falam assim que a diabetes dela mesmo não está aparecendo. Ele achou até meio estranho, porque a diabetes dela estava muito atacada. E nisso está correndo tudo bem, irmão. Gratidão, não precisou cortar a perna dela. E eu falei para ela que isso era tudo a intercessão do nosso amado irmão, para ela não ser desobediente, porque isso aí é o preço da desobediência, irmão. Porque viu várias coisas, tantas coisas que Yal fez, até mesmo na minha vida, que ela viu a mensagem traga. Mesmo assim ela quis agradar o quê? Quis agradar filho, parente, e acabou se arruinando. Mas agora ela está reconhecendo, ela deu gratidão ao papai. Os médicos falaram assim que vai continuar os exames para ver se realmente a diabetes foi. Eu creio que foi. Eles falaram assim, não está constando mais nada, irmão, e devido à diabetes dela ter sumido, isso aí que ajudou na cirurgia dessa raspagem, porque fez muitos cortes, porque a infecção é uma infecção, que ele falou lá o nome da infecção, que poderia ir para os órgãos e tudo, mas ele estava com medo da diabetes dela, por isso que ele queria cortar de tudo de maneira. Mas é o que o irmão falou, e ela sempre dá uma saída. E é uma coisa que eu sempre faço, é prestar atenção na palavra do irmão,
prestar atenção. E eu fico aguardando, porque é umas instruções, irmão, que vale muito para a vida, até mesmo particular. Particular principalmente, porque é o momento que está você e Yau, que é que o irmão sempre fala, e a confiança em Yau. Eu usei aquilo, eu falei assim, tem que ter uma segunda saída, porque o irmão sempre fala. E essa segunda saída, o médico fez conforme eu falei com ele, e tá indo tudo bem, gratidão, papai. Gratidão. Gratidão, amados irmãos, porque a gente tem que exercer a nossa fé, né? E a fé, ela, se você tiver a fé como o grão de mostarda, né? Verdade. Então a gente viver exercitando essa fé. No nome de Papai Yaush. A diabetes, para os irmãos que não sabem, quando a diabetes controlada, ela não deixa a ferida cicatrizar. Entenderam? Então a pessoa opera e não cicatriza, porque fica uma ferida inflamada, porque o açúcar no sangue, nos tecidos, inflama e não cicatriza. É o chamado pé diabético, né? Que não cicatriza. Então, Yau foi aonde? Yau foi lá na diabetes, para consertar a diabetes, para cicatrizar tudo bem, né? Gratidão, papai! Papai já nos deu a mensagem e a gente tem que lembrar aqui, e voltando, para que todo o corpo esteja feliz, né? Porque está entendendo a ministração. Então, em Provérbios, capítulo 3, versículo 1, Provérbios 3:1. Página 1024. Fala assim: meu filho, não esqueça minha instrução. Guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade, né? Vida e prosperidade. Vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-os ao pescoço. Viu aqui o amor e a fidelidade? O amor é a expressão do amor Papai Yaush. E a fidelidade é a expressão da fidelidade Micaial. Não te abandone. Ata-os ao pescoço e escreve na tábua do teu coração. E alcançarás favor e bom sucesso. Aos olhos de Yau e dos homens. Viu? E a criança crescia em graça e conhecimento diante de Yau e dos homens. Ou seja, todo mundo está de olho nas suas atitudes. Porque essa é uma prova. Quando Gideão levou o povo para beber água, ele ficou observando como o povo bebia água. E foi como o povo bebeu a água que o povo foi escolhido. O exército foi escolhido da forma com que o povo estava bebendo a água. Aquele que trazia água até a boca, né? Agachado ali, mas não ajoelhado. Este foi escolhido para o exército. Aquele que bebia se debruçando sobre a água foi rejeitado porque não mostrou atenção. Porque tudo é o que eu falava, sempre falei com meus filhos. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor. Desde que eles eram criancinha, eu falava assim com eles. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor. Então, quando nós vimos essa palavra, ele fala, e alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Yau e dos homens. Confie em Yau com todo o teu coração
e não te fiz na tua própria inteligência, em todos os teus caminhos, reconhece-o. Ou seja, em todos, em alguns não, em todos os teus caminhos, reconhece a mão de Yahweh agindo em seu favor. E ele endireitarás as tuas veredas, ou seja, aquelas veredas tortuosas, erradas, as atitudes erradas, atitude de falta de amor, atitude sem pensando em si mesmo, né? Ele vai endireitar isso se você fizer as coisas certas. Ele vai endireitar as tuas veredas, né? E ele fala: não seja sábios aos teus próprios olhos, teme a Yahweh e evita o mal. Teme a Yahweh, teme a Yahweh, teme a Yahweh, teme a Yahweh e evita o mal. E será saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Viu? Mostrando, apontando para quem, irmão Edgar? Quando fala será saúde para os teus ossos. Apontando para aqueles que foram, que só estavam com os ossos, e aí foram, o Espírito foi lá e deu vida. Deu vida. Agora, um outro, mais um exemplo. Mais um exemplo. Que mesmo morto, ainda exalava vida. Eliseu e Yahshua. Eliseu e Yahshua. Mesmo morto, ele exalava vida. O que é isso, mesmo morto? O que está referindo isso? É Micael, que mesmo quando estava nas denominações, exalava vida. Entendeu? Por isso ele fala: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Gratidão. Aí ele fala, quando chegou agora, ele fala assim, versículo 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. Aqui está falando sabedoria, não está falando espírito de sabedoria. É diferente quando fala espírito de sabedoria. Quando fala espírito de sabedoria, está referindo a quem, Adriana? Raial. Quando fala Raial, é o espírito de sabedoria. Mas quando fala sabedoria de Yahshua, é quem? Micael. Por quê? Sabedoria de Yahshua é Micael. Porque ele andou com Yahshua e ele era o seu mestre de obras. E é por isso que ele fala, ele trabalhava a terra desde tempos antigos. O que é o trabalhar a terra? Trabalhar a terra é exatamente o que se fazia com Adão e Eva. Todo dia, na viração do dia, vinha trazer instrução para Adão e Eva. Depois os descendentes de Adão e Eva. Ele próprio, o próprio Micael, que é a voz de Yahweh, quando Yahweh falou com Caim: olha, Caim, o pecado está à tua porta e compete a você rejeitá-lo. Quem está falando? É o próprio Yahweh que habita na luz? Não, é Micael, que é boca de Yahweh, dando ainda uma oportunidade para Caim. Só que o coração de Caim é obstinado, é um coração não temente, é um coração individualista. Assim é Lúcifer, individualista. Ele não está nem aí para os outros, ele pensa somente em si próprio. A gente já viu até no Evangelho, quando o olho é melhor um olho e o quê? Um braço ser lançado no fogo do que o corpo inteiro. Está fazendo link com o quê? É melhor que o antimachia e o falso profeta seja lançado no lago de fogo do que eu. Entendeu? Como de fato o antimachia e o falso profeta é lançado primeiro e ele tem ainda 1000 anos. Aí quando você fala, eu trago o ensino para os irmãos, trago o ensino o quê? Micael é a porta. Em Al-Shalom tem o quê? São portas. Quantas portas são em Al-Shalom, irmão Alisson?
Isso está lá em Apocalipse, falando da nova Yal-Shalom, que ela tem portas. 12 portas. Tem 12 portas. E uma das portas, que é reverida como a porta em Yal-Shalom, é a porta das ovelhas. Então, quando você vai ler, você vai encontrar a porta das ovelhas. É uma das portas de Yal-Shalom. Aí, quando você pega o Evangelho Anátema de João, ali fala que o Jesus pega e fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Aí você vai procurar isso em Lucas. Você não vai encontrar. Por quê? Papai Yalcha não é porta. Porta é Micael, que recebeu o sangue sobre ela, que protegeu, que o anjo da morte não podia entrar dentro daquela casa. Então, é a veste embebida de sangue, a porta que foi colocado o sangue do cordeiro sobre a porta. O cordeiro é representação de Papai Yalcha, mas a porta é representação de Micael. Por isso que Shaul Paulo fala assim: enquanto aquele que o retém estiver aqui, o retém quem? Retém o antimachia. Por quê? Porque a porta com sangue não deixava o antimachia entrar dentro da casa dos israelitas. Entenderam? Então vamos continuar. Provérbios 3, versículo 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. Quando ele está falando a sabedoria, é a sabedoria de Yalcha. Quem é a sabedoria de Yalcha? Micael. O homem que alcançou o entendimento. Ó, link com o quê? O quinto. Quem é o quinto? Shaul Paulo, que ele tem o espírito de conhecimento. E ele tem o espírito de conhecimento graças ao Espírito, que compartilhou com ele o quê? O dom. Porque ele repartiu com os filhos os filhos terrenos, o seu espírito. O espírito que ele recebeu de herança, a plenitude do espírito, do seu pai. Então ele compartilha com o quê? Com os filhos de Adão. Com aqueles que são agradáveis a Yal. Porque Yal não vai compartilhar o seu espírito com nenhuma pessoa que lhe seja desagradável. Como fez com Moisés. Como viu que Moisés é uma representação. Um dos filhos de Yalcha é Moisés. Também é parte do candelabro. Só que ali, quando nós estamos falando, nós não estamos falando da sexta era, Micael, o mensageiro da sexta era, nem Macha. Nós estamos falando daquele que herdou a plenitude do Espírito, se tornou o sétimo. E quando ele se tornou o sétimo, ele tem a plenitude do Espírito do seu pai. E quando ele tem a plenitude do Espírito do seu pai, ele compartilha com os filhos de Adão. Por quê? Porque lá em cima, no céu, os anjos já são compartilhados com o Espírito. Mas os filhos terrenos, até então, era compartilhado e o Espírito voltava para ele. Não permanecia, como o caso de Sansão. Sansão guerreava, vencia e depois o Espírito voltava para Yal. Entendeu? Então, o Espírito não permanecia. E essa promessa do Espírito permanecer veio em Pentecostes. Em Pentecostes, do Espírito permanecer no homem. Mas Yal fala assim, já em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Por quê? Por que será? Gênesis capítulo 6. Sexta era. Por ele falar em Gênesis capítulo 6, sexta era, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Não vai permanecer para sempre. Porque ele vem e ele volta para Yal. Entendeu? Volta para Yal. Volta para dentro da arca. Então, quando fala feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou entendimento, ganhá-la vale mais que a prata e seu lucro mais do que o ouro.
é mais valiosa do que as pérolas, nada que se desejas a iguala. Se você entender isso, a partir do momento que você está sendo esclarecido na palavra de Yahweh e está entendendo, e agora a palavra de Yahweh é para você tudo. Ele está falando assim, ó, você não vai estar preocupado em ganhar dinheiro, você não vai estar preocupado em buscar riqueza nessa terra, e essa palavra é o teu consolo. Por quê? Porque você crê que o seu tempo está contado. O seu tempo na terra está contado. Aí ele fala assim, olha, em sua direita, mostrando, apontando para a sabedoria. Em sua direita, longos dias. Em sua esquerda, riqueza e honra. Em sua esquerda. Está conversando com o sábio. Não está conversando com Zé Mané, não. Está conversando com os pequeninos que entendem a palavra de Yahweh. Está falando assim, em sua direita, longos dias. Quer dizer, vida eterna. Em sua esquerda, riqueza e honra. Está mostrando ali as duas faces. A face direita, Yahshua, a face esquerda, Micael. Por isso que o ancião é outorgado pelo sétimo, autoridade para ele poder fazer o quê? Ressuscitar os homens. Aí fala assim, em Daniel 7, viam aquele que vinha das nuvens. E ele apareceu diante do ancião e outorgou ao ancião autoridade, riqueza e honra. E o que deu para ele? Deu para ele o reino. Outorgou poder. Aí ele pode fazer o quê? Justiça aos santos do Altíssimo que foram mortos. Agora ele vai dar as vestes, vai dar novo corpo. Quando ele faz isso, mostrando claramente, é aquele que entrou para dentro de algo. É aquele que fundiu a esquerda com a direita. Por quê? A partir do momento que ele entra para dentro da arca, o corpo de Papai Yahshua, ele se torna também o sétimo. Então, aqui está falando, em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e os seus trilhos são prosperidade. É árvore, agora ele já não é mais fruto, porque ele entrou para dentro do Pai. E agora fala, é árvore de vida para os que a colhem. E felizes são os que a retêm. Viu? Aí tá. Aí você viu que na minha esquerda riqueza e honra. Aí papai tá dando a dica agora, lá em Lucas 16. Vamos abrir. Lucas 16. Página 1817. Lucas 16, 1. 1817. Lucas 16, 1. Dizia ainda a seus discípulos, um homem rico... papai está apontando para um homem rico. Na minha esquerda, riqueza e honra. Quem tem riqueza e honra é homem rico. Na minha esquerda, riqueza e honra. Então a direita está apontando para a esquerda. Ok? Esses são os segredos do reino. Dizia a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Olha aqui, o herdeiro, aquele que herdou, entendeu? Ele tinha um administrador infiel. É um homem rico, mostrando claramente a condição de sexto, a condição de Micael, o braço esquerdo. Na minha esquerda, riqueza e honra. Então, esse fala, dizia a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse, que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu, que farei uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar
não tenho força. Fazendo um link, cavar, marca aí, cavar. Aí vai agora em Isaías 22. Isaías 22, tá falando cavar. Isaías 22, página 1286. 1286. Diz assim, ó. Assim diz o mestre-al dos exércitos, viu? Vai procurar esse intendente. Intendente é administrador. Sobna, intendente do palácio. E diz: que possuis aqui, que tens aqui, que queres talhar para si neste lugar um sepulcro, que quer talhar um quê? Na rocha, um sepulcro, fazendo um link com Lucas 15, Lucas 16, versículo 3, o administrador refletiu: que farei uma vez que meu mestre me retira a administração? Cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha, porque é orgulhoso. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Faz um link com o quê? Aquele que começa a fazer muitos pactos. Ele faz muitos pactos. E se você entender que Lúcifer é chamado de morte, aí você vai lá naquela passagem que fala assim: fizemos um pacto com a morte. E com o Hades fizemos o quê? Um acordo. Está apontando para esse acordo aqui, ó. Que ele está falando de um administrador, falou assim: olha, eu sei que eu vou perder, eu sei que eu vou perder. O administrador infiel, ele sabe que ele vai perder. Então, ele já está fazendo os acordos dele, para quando ele for tomado dele a administração, ele possa descer à terra e ser bem recebido aqui. Entenderam? Aí, quando ele fala assim, um homem rico, mostrando que é a esquerda de Ial, porque a direita é longos dias e a esquerda é riqueza e honra. Papai está apontando. Mas isso aqui era uma incógnita. Tá entendendo? É um incógnito. Então, os dois textos estão correlacionados, mostrando claramente que Lúcifer, ele sabe que na hora que ele for chamado, ele é chamado diante do dono. Entendeu? O dono chega falando assim: manda chamar lá o Lúcifer. Não tem esse negócio do Lúcifer chegar e falar assim: o que você está fazendo aqui? Não, isso aqui é meu. Não tem essa conversa, não. Tá entendendo? Ele já chega com a cabeça baixa. Manda chamar. O que é que você está fazendo com a minha herança, com minha riqueza? Você já não pode mais ser meu administrador. Entendeu? Não tem essa conversa de falar assim: deixa eu disputar com ele aqui. Não. Já pega e fala assim: tudo bem, deixa eu levar esses meus querubins aqui comigo. Aí ele fala: pode ir embora, leva eles, não quero eles aqui não. Entendeu? Então, quando o papai está falando aqui, a conversa é outra, irmãos. Entendeu? A conversa é diferente. Ele não está voltando agora na condição de um administrador. Micael não está voltando na condição de administrador. Ele está voltando na condição de rei. Ele veio investir na realeza para voltar. Entendeu? Então ele volta. E ele volta com toda a autoridade que ele recebeu do pai dele. Por quê? O pai dele, quando fez ele, falou assim: você vai dominar sobre todas as criaturas criadas. Ponto final.
A palavra é regra e é lei. E o próprio Lúcifer sabe disso. Vamos pegar essa passagem. Eclesiastes 10, 20. Vamos lá, Eclesiastes 10, 20. Irmã Adriana. Eclesiastes 10, 20. Página 1083. Eclesiastes 10, 20. 1083. Eclesiastes 1083. Eclesiastes 10, 3, né? 10, 20. 10, 20, perdão. Ó. Ó. Nem em pensamento amaldiçois o rei. Não amaldiçois o rico. Está apontando para aquele que papai está contando a parábola. Um rico mandou chamar o administrador. Então aqui ele está falando que o rico, ele também é o rei. Nem em pensamento amaldiçois o rei, nem amaldiçois o rico, nem em teu quarto, pois um pássaro do céu poderia levar a voz e um ser alado contaria o que disseste. Né? Entenderam? Que aqui faz um link, ó, no Eclesiastes 11:1, que nós já fizemos o estudo. Joga teu pão sobre a água, joga o teu pão sobre a água, o anjo da água. Após muitos dias, quantos dias, irmão Wilson? Quantos dias? Quanto? Não. Qual que é o tempo? Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, sobre a água, o anjo da água, porque após muitos dias o encontrarás. Quantos dias, irmão Murilo? 3 anos e meio. Isso, mas fala não 3 anos e meio. Como é que está escrito? 1260 dias. Por quê? Porque aqui está perguntando por que depois de muitos dias. Se você está falando depois de muitos dias, você não pode jogar anos, você joga os dias. Por isso está lá, 1260 dias. 1260 dias. 1260 dias. A escritura está toda escrita para fazer as conexões. Lança, joga teu pão sobre a água, o maná que vem sobre aquele, que é a água. E ele conserva o pão durante muitos dias, o tempo da sua peregrinação, 1260 dias. Aí fala, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8. Pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Por quê? Está falando qual desgraça que vem sobre a terra, irmão Amadeu? A tribulação. Está vendo que está conectando aqui? Lança o pão sobre o anjo das águas. O anjo das águas. E ele vai conservar o pão celestial, a ministração, durante muitos dias. 1260 dias. Por quê? Porque vocês sabem que virá uma tribulação nesse tempo. Entenderam? É isso que está falando. E reparte com 7 também com o 8º. Quem que é o 8º? Gabriel, o 8º anjo. Entendeu? Reparte inclusive com ele. Reparte o quê? O alimento. Entendeu? Por quê? Porque está lançando sobre esse.
reparte aquele que reparte o Espírito. Aquele que reparte o Espírito, representado, o corpo de papai. Por isso que o corpo de papai, ele é partido em pedaços e é repartido conosco. Lança o pão sobre esse, e ele vai repartir o pão com o 7 e o 8º. Aí ele fala, versículo 3, quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra, e quando uma árvore cai, tanto ao sul quanto ao norte, no lugar onde cair, aí ficará. Quem fica olhando o vento, jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens, jamais ceifará. Assim como não conhece o caminho do vento, ou o do embrião no seio da mulher, também não conhece a obra de Yahweh, que fez todas as coisas. De manhã semeia tua semente, e à tarde não repousas a mão, pois não sabes qual delas prosperará, se é esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Tá vendo? Ou seja, está semeando em todos os campos. Por quê? Porque não sabe se aonde ele está semeando vai dar bom fruto, ou se todos que ele está semeando frutificará. O semeador saiu a semear a boa semente. Lembra? O semeador. E quem que é o semeador, irmã Marinalva? Micael é o semeador. E a semente é a palavra de Yahweh, né? É a palavra de Yahweh. E assim também como não conheces o caminho do vento ou do embrião no seio da mulher. No seio da mulher, exatamente. Fazendo link com... fazendo link com o embrião de aonde? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Por quê? Porque todos aqueles que nascem, que vão frutificar, ou tem parte daquela semente que nasceu, que vai morrer durante esse período. Tá entendendo? É o que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que já estiveram no nosso meio hoje não perseveram mais, né? Recentemente tem um irmão lá que caiu com o carro dentro do rio, né? Nós fizemos uma ajuda para ele lá e tal. E um dia ele veio falar comigo, gravou lá Zeus não sei o que, sem querer. Ah, me desculpe, foi sem querer. Sem querer porque tá exercendo, fazendo, não tem zelo, não tem cuidado, fala qualquer coisa. E a partir do momento que o irmão chamou a atenção dele para não estar fazendo obra em denominação, em igreja católica, porque ele trabalha com obra, aí ele falou, não, isso é meu ganha-pão, isso aí você não pode cobrar de mim, não. E saiu do nosso grupo. Tá entendendo? Então, ou seja, é as provas. Os irmãos estão passando pelas provas. Nós viemos para destruir Babilônia e ele quer edificar e construir em troca de dinheiro. Agora volta. Vamos lá. Agora nós vamos lá. Olha só. Nós vamos lá na ministração. Atos dos Apóstolos. O caminho de Emaús. É Lucas. Lucas 24. É Lucas 24. Página 1832. 33, né? Vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Os dois discípulos de Emaús, né? Ó, como a gente trouxe a ministração, eu vou pegar alguns tópicos, tá? Eis que dois deles viajavam no mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Ial-Shalã,
e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yahshua é o corpo que foi vivificado pelo Espírito. Viu? O corpo que foi vivificado. Nós fizemos esse estudo. O corpo que foi vivificado. Por quê? Porque agora nós entendemos que aqueles dois anjos que apareceram são quem, irmã Delminha? Dois anjos que apareceram Para as mulheres. dois anjos, Micael e Gabriel. Não, senhora. Você não está revisando, não está estudando. Não, senhora. Se você tivesse estudado, você estava guardando. Olha aí o Wilson. Aí, ó. Olha aí o Wilson. Não, minha irmã, a gente falou, são as duas testemunhas. As duas testemunhas que acompanham. Você viu que Micael veio com as duas testemunhas. Foi visitar qual? Micael foi com as duas testemunhas, eles foram visitar. Micael foi visitar Abraão. Não, os três estavam juntos. Os três vieram juntos visitar Abraão. Micael ficou com Abraão e os outros dois foram visitar onde? Sodoma. Foi visitar Sodoma. E a gente já falou, o cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. A gente já falou do candelabro. Cada um do candelabro é um anjo. É chamado o espírito. O espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Yahweh. Cada um é um anjo. Então, quando fala, cada um, o cordeiro tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Yahweh, enviado a toda a terra, faz um link com Isaías 11. Fala assim, este juiz de Israel, que tem a plenitude do Espírito, ele não julga pelo que ouviu dizer, mas pelo que ele vê, e ele vê através dos anjos enviados. Aqueles 2 anjos foram enviados a Sodoma, porque ele veio fazer o quê, irmã? O que Micael veio fazer? Ele veio dar um rolé? Então o que ele veio fazer? Lá veio olhar, ele mandou Marcha e Micael para ser os olhos lá em Sodoma. Para quê? Para ser testemunha ocular. Para quê? O que estava acontecendo lá. Isso. Para quê? Para poder julgar. Isso. Fazer justiça. Isso. O que é o fazer justiça? É trazer o juízo. Então, trouxe juízo para Sodoma? Trouxe. Resgatou aqueles que estavam ali, que eram dignos, e fez justiça. Aí, derramando fogo do céu. Esse mesmo aponta para o final dos tempos. É ele também que executa o juízo do Apocalipse. E aqueles mesmos 2 olheiros, vamos falar assim, os 2 olheiros que foram enviados para Sodoma, os 2 olheiros também são enviados aonde? À terra, que é... Quem que é, irmã? Macha e Raial. Elias, Raial e Macha são enviados à terra para olhar. Assim como aqueles 2 foram enviados para Sodoma, para que o anjo derramasse fogo do céu para exterminar Sodoma. No final dos tempos, ele envia as 2 testemunhas, que são os seus olhos também, para poder executar juízo sobre a terra. Entendeu? Então, quando está falando assim, aquele que possui 7 espíritos de Yahweh, ele possui 7 espíritos de Yahweh que ele recebeu por herança, conforme Isaías 11:2, né? Por isso que fala, em Isaías fala, ele não julgará segundo o que ouviu dizer, mas pelo que ele viu. E o temor de Yahweh será a sua inspiração. Está tudo apontando.
Aí, quando aqui nós estamos vendo os dois discípulos de Emaús, ele está fazendo um link, ó, versículo 18. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Ial-Shalã que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Você percebe que Micael, quando vem encarnado, ele não poderia vir encarnado em Aldim. Ele tinha que vir em outro lugar, para que ele pudesse ser forasteiro. Representação de quê? Representação de samaritano, representação dos 10 leprosos. Papai Yalcha fala: olha, só voltou para agradecer Ial este estrangeiro, este forasteiro. Representação do brasileiro. Por quê? Porque todos os outros vieram em Israel. Todos eles vieram em Israel. Para que esse pudesse ser chamado de forasteiro estrangeiro, ele tem que ter vindo fora de Israel. Então, os próprios aqui estão dando a dica. Um deles, chamado Cleófas, perguntou: tu és o único forasteiro em Al-Shalã que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Aí ele responde: quais? Ele faz uma pergunta. Qual é o anjo que sempre está perguntando? Micael. Micael sempre está perguntando. Ele pergunta pro Yaohana, né? Ele pergunta para o profeta lá do Vale de Ossos Secos, Ezequiel. Ele pergunta, sempre pergunta. O que ele perguntou para Yaohana? Quem vai me lembrar? Quem são esses que vêm de vestes brancas? Quem são esses que estão trajando vestes brancas e de onde eles vêm? Quem são esses que estão trajando vestes brancas e de onde que estão vindo? Aí que Yaohana, o apóstolo, falou? Eu? Ué, tô olhando para ti. Esperei você chamar, o papai chamar meu nome. Irmã Edna. Irmã Cátia. Ela vai te ajudar se você não souber. Eu peço ajuda a ela, porque eu não vou lembrar. Ele falou assim: Aê! Ele só faltou uma palavrinha: mestre, tu sabes. Mestre, tu sabes. É a mesma coisa que Ezequiel falou. Ele falou assim: aquele anjo falou assim para Ezequiel: Ezequiel, pode porventura esses ossos que estão sequíssimos voltarem à vida? Aí ele fala: mestre, tu sabes. Tu sabes. Só tu sabes se pode ou não pode. Tá entendendo? Aí é o mesmo. Por que tá fazendo essa brincadeira? Não é brincadeira, é para fazer as conexões dos personagens. Aquele personagem que desde a antiguidade trabalha a terra. O que é trabalhar a terra? Você acha que é pegar no arado, ele vinha aqui e saía para tentar plantar feijão? Não, trabalhar a terra é trabalhar a fé na terra. Por isso que ele sempre intervindo, fazendo com que as pessoas crescem em Ial e fossem tementes e obedientes a Ial. Então ele trabalha a terra desde tempos antigos para despertar nas pessoas a fé em Ial. Entendeu? Então, por isso que ele carrega o nome de Ial. Por quê? Porque o objetivo dele é fazer as pessoas crer em Ial, ter fé em Ial, acreditar na palavra de Ial, esperar em Ial, e não agir segundo o que os olhos estão vendo, mas segundo os olhos celestiais contemplam. Então, ele pega e fala: quais? É engraçado. Mas por quê? Ele está dando a dica para aquele anjo que sempre pergunta.
pergunta a seus filhos. É o que pergunta. Porque no nosso meio, levantaram aqueles Judas que falava assim, não, você não pode perguntar. Porque se você perguntar, você está causando constrangimento nos irmãos. Para ver a boca de Satanás. A boca de Satanás é essa. Por quê? Porque se pergunta, as pessoas elas vão se esforçarem para responder. E a gente já aprendeu que a batalha lá em cima é na argumentação. E se o povo não é perguntado, se entende que ele sabe, mas de fato eles não sabem. Vê como Satanás é astuto? Ele usa, não, você está constrangendo a pessoa. Mas isso não é que ele está preocupado com a pessoa. Ele está preocupado e a pessoa em continuar sendo uma pessoa que não sabe nada. Entendeu? Enquanto aquele que é o mestre. O que é o mestre? O mestre é o professor, aquele que ensina. Isso é um modo de trabalhar a terra também. Perguntar. Quais? Né? Um deles, chamado Cleófilo, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Alxalã que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Aí ele fala, quais? Disse-lhe ele, responder, o que aconteceu a Yalxa, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Al e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o emadeiraram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas como tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhe disse, insensatos e lentos de coração para crer. Exorta. Pegou de cara, eles vieram batendo e levaram na cabecinha. Por quê? Está falando assim, vocês são lentos, vocês nunca ouviram a mensagem dos profetas, que tudo isso aconteceu por vontade de Al e isso já estava predestinado desde a fundação do mundo? Lentos. Viu? Chama atenção. Aí ele fala, ele então lhes disse, insensato e lentos de coração, para quê? Tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Qual glória? Na luz inacessível, para dentro de algo, para descansar de todas as suas obras? Nossa. Não era necessário acontecer tudo isso para que ele pudesse entrar na sua glória? Viu? Quando ele fala, não era necessário que ele entrasse em sua glória, mostrando aquele que estava aqui, não é aquele que subiu para a glória. Se ele subiu para a glória, o que eu estou fazendo aqui? Mostrando que era outro. Aquele que entrou e tomou posse do corpo é outro. Porque aquele que subiu é aquele que expirou e entregou para Yahweh o seu espírito. Viu aqui? É claro. Pai, aqui no 21 fala, nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Então, eles esperavam que fosse ele, mas ele está falando assim, não, a obra dele foi completada, e é por isso que ele entrou em sua glória, porque o redimir Israel foi dado a outro.
fazer. Papai, pode ler o 49, o capítulo, o versículo 49? Eu achei interessante o que diz aqui. Você já foi lá no almoço da manhã, irmã? Foi. Nós estamos na janta. 24, 49, eu achei interessante isso aqui. Você já foi lá no almoço de amanhã? Vamos ver. Isso aqui você já está no almoço. Vamos continuar na janta. Cada hora tem seu alimento, né? Depois nós vamos chegar lá. Calma. Tá vendendo almoço para comprar janta? Vamos devagar. Vamos lá. Então, a gente continua aqui, ó. Vamos continuar aqui? Nós vamos parar, irmão. 26. Não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Viu? Viu aqui? Está mostrando que aquele já entregou o Espírito para Ial, que ele expirou, deu um forte grito e falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Esse já foi, entrou na sua glória, completou a missão que Ial já tinha determinado para ele. Agora esse que manifesta, que entrou para dentro do corpo, entrou para dentro da arca, é outro que tem uma outra missão: redimir o povo, redimir a nação de Israel no final dos tempos. Aí ele fala, versículo 27, começando por Macha e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes. Aí, ó, mostrando claramente, interpretou, o intérprete. O intérprete é aquele que interpreta, fazendo link com José, que é aquele que interpretou o sonho de Faraó. Interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito, a ele, apontando a ele, não a si mesmo, mas a ele que entrou na sua glória. Aproximando-se do povoado para onde iam, Yalcha, ó, aquele que recebeu, entrou para dentro do corpo de Yalcha, simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. Uma vez à mesa com eles, tomou o pão, ó, abençoou-o, depois partiu e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Espera aí. E cadê o cálice? Cadê o cálice? Ele só partiu o pão. E quando ele partiu o pão, ele desapareceu. Por que, irmã Adriana? O cálice era Micael. O cálice é Micael. Era não, é Micael. Mas por que ele não levantou o cálice? Ele estava no condição de sexo, então, né? Pensa, minha irmã, pensa. Porque não era a hora dele ser elevado. O tempo dele ser elevado é no final dos tempos que levantaremos o cálice da nossa salvação, fazendo o link. Ele se fez salvador deles. Nossa. Ele aqui não levantou o cálice porque não era a hora do cálice ser levantado. Por quê? Porque ele precisava descer. Ali ele estava num corpo glorificado, o corpo do papai. Então, ele não era a hora de levantar o cálice, mas só o corpo. Entendeu?
Só apresentou o pão, o corpo. Por quê? Porque era necessário que aquele que leva o sangue seja manifesto só no final dos tempos. Ele exalta o Pai dele, partindo o pão, mas ele ainda precisava fazer a obra dele, para ele poder ser levantado como seu Pai foi levantado. Entenderam? Pode falar mesmo. Ali era o momento de auge. Momento de alça. Ali era o momento de alça. Por isso que fala, naquela mesma hora, levanta, disseram, versículo 31, então seus olhos abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Vamos começar um pouco antes. Versículo 30. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Não deu o cálice. Verdade. Não deu o cálice. Só exaltou o Pai dele, o pão. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava a Escritura, fazendo link com o pai de família. O que o pai de família, qual que é a palavra? Diz assim: ouve Israel. Ial é um e não há outro além dele. Aí ele fala: vocês vão ensinar a palavra de Ial aos teus filhos, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, assentado em tua mesa, assentado em tua mesa. Vamos pegar essa passagem? Ouves Ial. Ial é um. Vamos lá. Tu inculcarás aos teus filhos. Tu inculcarás aos teus filhos. Aonde? Andando pelo caminho, assentado em tua mesa. Fazendo o link, aquele ali é o pai de família. Deuteronômio 6:4. Deuteronômio? Vamos lá. Deuteronômio 6:4. Já está acabando. 266. Deuteronômio 6:4. 266. Deuteronômio 6. 266. Vamos começar. Deuteronômio 6:1. Se estes os mandamentos, os estatutos e as normas de Ial, vosso Ial, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra, para a qual passais, a fim de tomardes posse dela, e assim temas a Ial, teu Ial, e observar todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Aí fala assim, versículo 3. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse Ial, teu Ial, de teus pais, ao entregar a terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Ial, nosso Ial, é um único Ial. Portanto, amarás a Ial, teu Ial, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, deitado e de pé. Andando pelo caminho. Aí volta lá. Lucas 24. Lucas 24, 33. Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras, porque ele explicou assentado na mesa, e depois partiu o pão na mesa com eles, mostrando, apontando para aquele que é o quê? O pai de família, porque esse é o compromisso do pai de família, ensinar a lei de Ial para os seus filhos.
e fazer com que os seus filhos obedeçam os seus estatutos. E tu os inculcarás. Inculcará é colocar dentro da mente. E é por isso que nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo os ruminares. Nós estamos lembrando, relembrando, entrando com o quê? Os irmãos ruminando e falando, respondendo, para aquilo ficar inculcado na mente. Aí ele fala, naquela mesma hora, levantaram e voltaram para Yal-Shalã. Acharam ali reunidos os 11 e seus companheiros e disseram, é verdade, o mestre ressuscitou e apareceu a Simão. Aí que tá. Aí agora a gente vai naquela palavra que fala, e papai, ele foi vivificado pelo Espírito. Vamos lá. 1 Pedro. 1 Pedro. 2117. Aqui apareceu para Pedro, e Ó, Pedro escreve. Ó, viu aqui? Apareceu primeiro a Pedro. Apareceu primeiro a Pedro. Apareceu primeiro a Pedro. Aí faz um link com o livro de Pedro. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Viu? Apareceu primeiro a Pedro. Não é para Maria Madalena, não. Apareceu para Pedro. Agora o próprio Pedro vai dar a dica. O próprio Pedro vai dar a dica. Com efeito, também o Machia morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Ial. Ó, conduzir. Aí ele fala, morto na carne, foi vivificado no Espírito, porque o Espírito entrou para dentro do corpo e vivificou. Por quê? Porque é o link com aquela passagem que fala assim, o primeiro Adão foi vivificado, né? O primeiro Adão se tornou alma vivente, quando Micael soprou nele o Espírito. Agora, de papai, não. Quando ele vem com as duas testemunhas. Ele desce, vem com as duas testemunhas. Só que ele entra para dentro do corpo. E as duas testemunhas testificam. Esse é o herdeiro. Ele tem o direito. Por quê? Porque essas duas testemunhas você vê que anda com ele desde tempos antigos. E é por isso que ele envia as duas testemunhas no final dos tempos. Assim que ele tomar posse novamente do corpo, do templo e do corpo de papai, ele envia as duas testemunhas à terra. Como ele enviou as duas testemunhas, ele enviou para Sodoma. E ele ficou com quem? Ele ficou lá com Abraão, né? Tá entendendo? Quando ele está falando assim, ele ficou com Abraão, está falando sétimo com o sexto, ficou lá em cima. Entendeu? Você não... Aquele que vive, fazendo link com Apocalipse, capítulo 1, estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos, aquele que tomou posse do corpo. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso o entendimento que hoje nós alcançamos por Ial e por Yalcha. Entendeu? É muito maravilhoso. E eu falo assim com os irmãos, esse estudo vem da luz inacessível. Entendeu? Os esclarecimentos estão vindo. E foi necessário que a gente passasse por muitas lutas, muitas turbulências, muitas dificuldades. Porque a criança cresce.
A criança está crescendo diante de Yahweh dos homens. Está compreendendo, está conseguindo entender o mundo ao seu redor. Por quê? Porque crescendo, está crescendo, né? Agora, quando essa palavra aqui, olha só. Vamos ler de novo. 1 Pedro 3:18. Com efeito, também o Machia morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yahweh. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, em letra maiúscula, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora. Presta atenção nisso aqui. Tá dando uma dica. Quando é que ele foi pregar aos espíritos em prisão? Não é o período que ele estava 3 dias na terra. Não foi ali. Aqui ele está dando a dica. Presta atenção. Versículo 18. Com efeito, também o Machia morreu uma só vez os pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yahweh. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Yahweh, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Peraí, a água não foi a água que matou eles? Não, porque ele está apontando que eles foram salvos pelo anjo das águas. Foi salvo pela água, que é a representação também da imersão na água. Porque a imersão na água, ela é uma representação daquele que se fez salvador deles. Por isso que é imersão na água. Por quê? Porque é o anjo das águas que se tornou salvador deles. Vamos achar essa passagem, irmão. 52, Isaías. Deixa eu só. 63. 1354. 1353. Isso. 63:8. Isaías 63:8. Vamos lá. 1355. Olha aqui, julgamento dos povos. Olha aqui, 63:8. Diz assim: com efeito, ele disse, sem dúvida, eles são o meu povo. Viu aqui? Faz um link com aquele anjo que se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele fala assim, ó. Com efeito, ele diz, sem dúvida, eles são o meu povo, filhos que não me trairão, pai de família. Assim ele se fez seu salvador. Em todas as suas agruras, quer dizer, sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele mesmo os resgatou, ergueu-os e carregou-os durante todo o tempo passado. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Viu? O seu Espírito Santo. Porque aqui está dando dica, diz assim, o santo e verdadeiro. O Espírito Santo, o santo que é o Espírito. Por isso que ele está falando em magoar o seu Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos, de Marcha, seu servo. Olha aqui. Você lembra quando ele guerreou contra Marcha? Guerreou contra Marcha. Guerreou contra Raial. Por quê? Porque eles queriam fazer dos filhos dos irmãos mortos seus escravos. Aí ele fala,
Mas depois lembrou-se dos tempos antigos, ó. Lembrou-se dos tempos antigos. De marcha, seu servo. Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Aquele que acompanhou a destra de marcha com seu braço glorioso, que fendeu as águas diante deles, assegurando para si mesmo renome eterno. Renome. Aí ele fala que os fez trilhar pelos abismos, como o cavalo trilha o deserto sem tropeçar, como o gado que desce para o vale. Assim o espírito de Iau os conduziu para o repouso. Reconduziu ao repouso. Ou seja, ainda há um repouso. Mostrando que esse espírito de Iau é Micaial, aquele que conduz o seu povo ao descanso, também chamado de a ama de leite, ou o Aiô, que faz o link com Marcha. Marcha fala assim, e todo esse povo? Eles não são meus filhos. Não fui eu que dei à luz eles, né? Para que vocês queiram que eu carregue no colo, né? Como a ama de leite, o Aiô, que conduz esse povo à terra que prometeu entregar por herança aos teus pais. Ou seja, para entregar por herança é aquele que é o que pode repartir a herança. Fazendo um link com Josué e Alxa. Josué e Alxa, ele entrou na terra e ele repartiu a herança entre os seus irmãos. Entenderam? Ele conduziu, porque Marcha não teve capacidade de levar eles para dentro da terra. Mas Josué foi incumbido disso, de pegar o povo no deserto e entrar com ele para dentro da terra prometida. E isso é uma alegoria, uma representação para o final dos tempos. Daquele que é enviado para levar o povo para a terra prometida, não carnal, mas celestial. Então, aqui, ó, papai queria colocar neste simbolismos para que ele fosse lembrado. Imersão nas águas, né? Fazendo o link com aquele que também é o cálice para conduzir o sangue do papai, para carregar o sangue precioso do seu pai. Ele que apresenta para os seus irmãos o pão, que é o corpo do papai, que é partido, repartido como herança perante os seus irmãos, porque ele não é egoísta, não quer para ele só, mas ele quer conduzir também para os seus filhos. Como ele foi herdeiro, ele também faz os seus filhos co-herdeiros com ele. Co-herdeiro com ele. Entendeu? Porque ele herdou o corpo de papai, a arca da aliança. E essa é uma das mensagens mais maravilhosas de você entender, mostrando a profundidade da verdade. A verdade sendo apresentada para cada um de nós. Né? Por quê? Porque esse é o objetivo, você alcançar o pleno conhecimento da verdade. Não é isso que você aprendeu nas denominações. Não é isso que você aprendeu na Igreja Católica. Porque você percebe claramente que todas essas águas, a representação de Eliseu, estavam o quê? Contaminadas. E ele precisou purificar as fontes. Ele mesmo cita, fala assim, o país era até muito bonito, mas suas águas eram águas
contaminadas e para a morte, e fazia com que todo o país se tornasse infrutífero. É o que você vê nessa terra. Tem denominação em todos os cantos. Aqui do lado tem igreja católica, cheio de denominação ali para baixo. Fez alguma diferença? Não. A quantidade de denominações não faz nada de diferente. Faz essa terra ficar infrutífera. Não faz o povo ser mais amoroso. Não faz ele ser mais respeitoso. Não faz eles serem mais tementes a Iau. Porque os traficantes do Rio de Janeiro são evangélicos. Entendeu? Então, não fez. As denominações não conseguiram. Por quê? Porque as águas são a ministração, que são a representação das águas, fez esse mundo se tornar infrutífero. São religiosos, como nós vimos no começo. Está lá o sacerdote e está lá o levita. Passa por cima ali daquele que sofreu o assalto e foi espancado e não teve nenhuma compaixão. Nenhuma compaixão. Eram religiosos. Teriam obrigação, primeira, de acudir um co-cidadão. Mas não fez absolutamente nenhuma questão. Então esse Brasil está lotado de evangélicos, católicos que não fazem absolutamente diferença nenhuma nessa terra. Essa terra continua injusta, desigual, desonesta, egoísta, egocêntrica, entendeu? Que ainda defende as coisas erradas, de colocar um presidente que já foi comprovado que é injusto. Entenderam, irmãos? Isso só para vocês verem a questão do tempo que nós viemos contemplar tudo isso, para que nós possamos fazer o quê? Uma justiça nessa terra. Entendeu? Uma justiça. Daquela que está sendo julgada aí, Flor de Lis, como sendo uma pessoa que conduziu um rebanho, sendo uma pessoa que matou o próprio marido, escondeu que não matou. Então é isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos vendo. As denominações, o catolicismo romano transformou essa terra de forma infrutífera. Infrutífera. Entendeu? E aí chegando o tempo nosso de fazer justiça. Por quê? Porque estamos na plenitude de um tempo para começar uma nova era nessa terra. No nome de Papai Yaush. Então, amados irmãos, eu falo assim para vocês, que vocês, no nome de Yaush, sejam diferentes, entendeu? Aprender a hospitalidade, no qual muitos, sem saber, fizeram o quê? Hospedaram anjos. Nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho do Homem, né, papai? Nós estamos chegando, né? Em nome de Yaush. Em nome de Yaush. Por quê? Porque essa foi vontade de Yau. Você vê ali, quando você vê, fala Jesus Emanuel, ali fala dele com as mãos furadas, né? Mostrando claramente que é um cordeiro defeituoso. E para entregar para Iau nunca poderia ser algo deformado. Mostrando claramente que aquilo não foi uma ressurreição. Aquilo ali foi um reviver. Voltou à vida num corpo machucado. Diferentemente do ser restaurado, ser ressuscitado num corpo perfeito. Um corpo perfeito. E é isso que Filadélfia vai retornar, a condição de um corpo perfeito perante Yau. Toda essa mentira que foi ensinada vai cair por terra. Entendeu? Por quê? Porque nós vamos
retomar o nosso lugar, da onde nós saímos, onde nós fomos derrubados. Só que agora nós vamos subir não como fugitivos dessa terra. Não vai ser, nós vamos subir como fugitivos, não. Nós vamos subir como aqueles que são aqueles que os donos. Então, amados irmãos, não seja um cão guloso. Seja aquele que cuida da ovelhinha e não que come a ovelhinha. Entendeu? Aquele que cuida da ovelha, que dá o alimento na boquinha da ovelha, carrega a ovelha no colo, e não aquela que faz churrasco de ovelhinha. Porque se você fizer churrasco de ovelhinha, primeira coisa, Ial não vai te considerar Filadélfia nunca. Porque fazer churrasco de ovelhinha é o que as denominações e o catolicismo faz. Faz toda hora. Churrasco de ovelhinha. Pega a ovelhinha e come ela inteira. E ainda lambe os ossos. Faz ela ficar completamente um nada. Então, a condição nossa hoje é de amor fraternal, amor entre irmãos, entendeu? Amor entre irmãos, um amor que é um amor não fingido e não interesseiro. No nome de Papai Yaush. Vamos concluir, né, irmão? Gratidão, papai. Por quê? Porque você viu ali que aqueles 2 discípulos de Emaú não iam levar sua cajedada? Não ia? Uai, pegou e falou assim, ainda fala assim, o que é? Você é forasteiro aí, não sabe nada? Aí ele que vira e fala assim, vocês que não sabem nada. Você não sabia que o Machia tinha que sofrer para que ele pudesse entrar na sua glória? Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Assim seja.